Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Network Digital no YouTube. Você pode conferir ao vivo agora o Pod Pesca com o Alessandro Cohen, que está começando agora. Aqui a gente vai falar de pesca, quem entende de pesca, quem vive da pesca, quem produz com a pesca, e não tem espaço para panema não. Aqui o negócio é olho no olho e a gente conversa sobre pesca 24 horas nesse canal. Lembrando que a gente vai estar todo sábado, né, a partir das 10h30, 11h30, ao vivo no canal Network Digital, Network Play. Você pode baixar tanto no canal YouTube, como também na Play Store, viu? Tem um canal Network Play, sei lá, baixa o canal, baixa o aplicativo e pode acompanhar a gente em qualquer lugar do mundo, né? Tanto em Manaus, como no estado do Amazonas, no Brasil e por aí afora. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Network e, consequentemente, estar começando o podcast. Hoje trazendo, né, no primeiro programa, uma figura legendária. 63 anos de idade, são 7 mandatos de deputado federal caminhando para o 8º, é casado, pai de 4 filhos e tem uma vida com a pesca no estado do Amazonas. Eu acho até que tem com outros estados, porque tem projetos deles que serviram de bandeira para outros estados. Eu estou falando aqui do deputado Silas Câmara. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Alessandro. Um prazer muito grande poder participar desse programa, único, inclusive, que trata de um setor tão estratégico para a economia do estado do Amazonas, mas também um setor estratégico para a geração de emprego, renda e desenvolvimento, quero dizer até científico, já que a pesca ela alcança hoje nas suas variáveis não apenas uma produção artesanal, mas tem tanto na pesca ornamental, como na pesca esportiva, como na pesca de manejo, como também na pesca de piscicultura e aquicultura, hoje vários desafios tecnológicos, científicos que encampam, vamos dizer assim, a possibilidade de multiplicação da produção desse que é o alimento mais saudável e mais desejado do planeta. Hoje todos querem ter na sua mesa um delicioso prato com proteína do peixe, portanto da pesca, porque é saudável, porque é gostoso e também porque ele tem por trás de si uma quantidade imensa de famílias que trabalham e que tiram disso seu sustento. Na verdade, antes da gente falar sobre a culinária e falar sobre o peixe, eu queria conversar e fazer uma pergunta que vai atrás de 1998, deputado. Como chegou essa vocação para ser deputado federal e essa pela pesca? São duas perguntas. Primeiro, com certeza absoluta, eu tenho 63 anos de idade, eu tenho uma formação cristã muito sólida, eu sou bisneto de pastor, sou neto de pastor, sou filho de pastor, estou pastor, tenho filhos pastores e isso naturalmente te empurra para um comportamento muito de estar próximo das pessoas, né? Diz a Bíblia que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E com essa vocação natural de querer servir as pessoas, tive oportunidade de participar de um processo de escolha interna da igreja que eu frequento, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que todos conhecem. É uma igreja de 107 anos de existência no estado do Amazonas, portanto uma igreja centenária e que está hoje em 4.200 pontos do estado do Amazonas. E, obviamente, que com esse tamanho, a representatividade de um povo como esse ela é muito importante, está em todas as casas legislativas, nas câmaras, nas assembleias, no Congresso Nacional, por que não? E como quando apareceu essa oportunidade, a vocação que já estava no meu coração, servir o próximo muito grande, terminou que, apaixonado pelo interior do estado do Amazonas como sou, eu aproveitei a oportunidade, aceitei o desafio e coloquei como pilar principal desse meu sonho de poder estar representando o estado do Amazonas. Aliás, a quem eu sou muito grato, afinal de contas já são 28 anos, 7 mandatos consecutivos e todos voto a voto, voto orgânico. Eu não sou um homem do mundo digital e também não sou um mundo de estar sendo contemplado por estrutura de poder. Meu trabalho é realmente um trabalho muito artesanal, como a pesca. A pesca, quem né? vive também é artesanal. E nesse meu desafio de poder
querer estar perto da população, para entender os seus desafios, para poder crescer no conhecimento daquilo que é a vocação do nosso Estado, não só na área econômica, mas também nos desafios da área de saúde, educação, ação social, infraestrutura, abastecimento, saneamento, enfim. Terminou que, em 1997, na minha primeira viagem por todo o estado do Amazonas, 5 coisas me chamaram muita atenção. Entre essas 5 coisas, foi a pesca artesanal. Porque em 1997, para quem vive da pesca e para quem conhece a pesca, nós, pescadores e pescadoras, meus irmãos, minhas irmãs, profissionais das águas, eles eram incluídos na categoria de invisíveis. Ou seja, era uma categoria profissional que até 1997 tinha uma atividade relevante, econômica muito forte. De econômica muito forte, geração de postos de trabalho muito forte. No entanto, não tinha nenhum reconhecimento do poder público, seja ele municipal, seja ele federal, seja ele do governo federal. Eu costumo dizer, Cohen, que em 1997, com todo respeito, já existia deputado estadual, sim, já existia vereador, já existia senador, governador, já existia deputado estadual, federal, já existia governador, já existia todo mundo. Mas a pesca no estado do Amazonas, eu vou repetir, ela era tratada como um setor invisível, não apenas na economia, mas também no trato do reconhecimento dos seus profissionais. E eleito, graças a Deus, em 1998, no dia 2 de outubro, com 38.723 votos, no começo do meu mandato, já dia 2 de fevereiro de 1999, nós começamos a fazer um trabalho para que a pesca aparecesse de verdade, fosse reconhecida de verdade e que os homens e as mulheres e seus filhos, suas famílias envolvidas nessa atividade tão estratégica para uma vida saudável, mas também para gerar, pela economia e pelo trabalho, bem-estar social para as pessoas, pudesse ser reconhecida. Eu sou muito feliz de poder dizer que em 1997 era essa a realidade, mas que em 2025 é uma realidade completamente diferente. Quer ver um exemplo? Estou aqui sendo entrevistado pelo secretário de Estado da Pesca e Aquicultura do governo do Amazonas, portanto, do povo do Amazonas. Não posso deixar de parabenizar o governador Wilson Lima por esse compromisso e por essa iniciativa. Tanto é verdade que pela primeira vez na história do Amazonas, um setor como esse, que é a pesca no estado do Amazonas, tem autonomia financeira, administrativa, também orçamentária, e senta na mesa grande com o governador e todos os secretários para colocar o seu ponto de vista e também os seus desafios e as necessidades de um setor que gera tanto emprego quanto gera, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Pesca hoje são quase 200 entidades, entre colônias, sindicatos e associações, e tem em número de associados direto 210 mil aproximadamente, isso. O que quer dizer que 1 milhão de pessoas, 1 milhão, portanto um quarto praticamente da população do Amazonas. Acho que um terço do estado, né? Pois é, está ali ligado diretamente a esse setor econômico. Vamos falar um pouquinho, antes de chegar, muita gente não sabe a comparação entre a pesca e o INSS. Mas antes vamos falar de continuar no interior. Deputado, o senhor viaja ao interior desde o seu primeiro mandato, desde o seu primeiro ano, pelo menos 2 vezes por ano. Explique isso. Pois como eu disse no começo da minha fala, essa foi uma decisão difícil de se tomar. Ela é uma decisão difícil operacionalmente de se executar todos os anos, mas é um desejo que termina entranhado no coração da gente, de estar perto da população e de ter convicção absoluta de que o político deve estar aonde o povo está, tal qual a poesia de Milton Nascimento diz que o poeta deve estar, o artista deve estar onde o povo está. Se o artista deve estar, tu imagina o político, né? O político que quer ter comprometimento verdadeiro, quer ter conhecimento na origem e que quer fazer um bom trabalho, ele precisa estar aonde o povo está. E lá atrás, em 97, quando eu fiz a primeira viagem
por todo o estado do Amazonas, pelos 61 municípios, naquele tempo de forma muito dura, difícil. Canoão de 11 metros de madeira, motor rabeta de 3,5, chuva e rabetinha, na verdade, com canoão de 11 metros de fundo raso. Quem conhece o que eu estou dizendo aqui sabe o que é a coluna, tá certo, numa viagem de 3, 4 horas numa canoa de fundo raso, de fundo às vezes grande, você ainda estica a perna e etc, etc. Mas muito bem. E na minha primeira viagem, quando eu fiz, em 97, eu vi tanta coisa, mas tanta necessidade, tanta informação estratégica e importante, tanto conhecimento rico para quem quer fazer um trabalho, que eu tomei a decisão de nunca mais deixar de ter essa presença de pelo menos uma vez por ano no interior do estado do Amazonas. Tanto é verdade que eu levo isso a sério, que nunca fiz menos de 2 vezes. A gente fala pelo menos uma, porque é para dizer, começou em Alvarães, terminou em Urucurituba, de A a U, tá certo? Mas a verdade é que este ano, por exemplo, de 2025, nós estamos agora no mês de maio, tá certo? Eu já fui aos 61 municípios uma vez, mas em mais de 30 deles já fui 2, 3 vezes. Entendeu? Se todas as vezes que fui, como você mesmo é testemunha, às vezes presencial, nós nunca deixamos de priorizar, conversar com a população em reuniões robustas, significativas, geralmente muito frequentadas pelo pescador, pela pescadora, pelo agricultor familiar, pela agricultora familiar, principalmente por conta desse nosso comprometimento, como você acabou de falar, transversal, que é cuidar do pescador, da pescadora, mas tratar também das variáveis, que são as coberturas sociais e previdenciárias e também as coberturas, inclusive, de caráter técnico da pesca. Vamos começar a andar, Não tem como falar da pesca sem falar de previdência social, de Bolsa Família, tá certo? Do extensionismo técnico, de financiamento e da presença do Estado, como agora tem. Você pode mesmo explicar, depois que a gente já rodou esse interior 28 anos, vezes 2 no mínimo, são 56 vezes essa rodada, você ouviu que a pesca se aproximou do INSS. Conte para a gente como foi essa união e essa luta e o que o senhor já fez essa conquista para o pescador e pescador de todo o interior do estado. Acho que 4 coisas muito importantes para a população entender essa aproximação e essa necessidade e agora até essa dependência um do outro. É muito simples. Em 97 a pesca não existia, tá certo? E nós fizemos um trabalho, não tem como não dizer que foi o deputado federal Silas Câmara, de começar o reconhecimento e trazer a pesca artesanal, pescadores e pescadoras do mundo invisível para o mundo real. E fizemos isso já em 99, quando pagamos os primeiros seguros defesos, 597 deles em cheque datilografado da Caixa Econômica lá no município de Itacoatiara. Depois se descobriu que o seguro defeso era apenas o começo de tudo. Tanto é verdade que eu disse 597, só para se entender, em 98 a pesca era apenas 6 entidades, 6 colônias, e tinha menos de 5 mil associados. Hoje a pesca são 194 entidades, mais de 200 mil pessoas, homens e mulheres associados dessas entidades, e já se paga, este ano serão 109 mil. É isso aí. 109 mil seguro-defesos, contemplando aí um universo, como disse ainda há pouco, de 210 mil associados que estão aí na fila, na dependência de serem reconhecidos, fazendo com que gire na economia do estado do Amazonas aproximadamente 700 milhões de reais por ano, só através dos 109 mil seguros-defesos. Muito bem. Lá atrás, o pescador que não tinha nem seguro-defeso, se ele quisesse acessar o seguro-defeso, a burocracia era requerimento preenchido à mão, cópia de todos os seus documentos, e isso era pego pelos líderes de entidade de pesca, levado ao Ministério do Trabalho, Delegacia do Amazonas, em
papel físico, portanto, em caixas de documentos. Isso era digitalizado pela Delegacia de Trabalho e depois digitalizado, o líder de entidades se humilhando, o meu, enfim, isso era pago. Esse era o rito. Mas não tinha aposentadoria especial. O prazo para a emissão de uma carteira da direito legal era de 2 anos para poder receber o seguro-defeso. As mulheres não tinham direito de receber seguro-defeso. Não existia a Lei Geral da Pesca, já falei há pouco, não existia aposentadoria, não existia Bolsa Família, como também não existia, por não ter uma Lei Geral da Pesca, acesso, por exemplo, a benefícios como, por exemplo, um acesso a financiamento, seja crédito, seja ele o Pronaf, seja qualquer outro crédito, né? Entre outras coisas. Muito bem. Com o nosso trabalho, não só o nosso, mas eu falo nosso, porque no estado do Amazonas eu posso assegurar que da bancada federal do estado do Amazonas, da bancada congressual, tá certo? Eu tenho um trabalho continuado desde 1999, dia 2 de fevereiro de 1999. Nós fomos conseguindo conquistar espaço e também reconhecimento da atividade econômica. E eu vi uma coisa, inclusive, que eu não posso deixar de falar aqui, vou abrir um parênteses. Fique à vontade. Eu considero o Ciro Gomes um grande político e um grande conhecedor da economia do Amazonas e também do Brasil e das atividades econômicas. Numa entrevista essa semana, me chamou a atenção uma coisa que ele falou que eu achei coisa fantástica. Ele disse o seguinte, que na economia do Brasil tem várias coisas super atrasadas. Ele disse, eu vou começar por uma que todo mundo reconhece que está atrasada, a pesca. E todos nós sabemos que a pesca ela é um potencial econômico e de economia e de geração de emprego fantástico, mas de alimento que o planeta todo quer consumir. Quando a gente fala de conhecimento tecnológico, por exemplo, a gente olha para a Coreia do Sul. Se você olhar o tempo em que Coreia do Sul era terra arrasada e chegou a tecnologia de ponta, é um negócio impressionante através do conhecimento. E ele terminou colocando essa comparação. Pegue países que até um dia desse não produziu nada na área da pesca e vê o que eles produzem hoje e vê como o Brasil ainda patina graças à dificuldade e à burocracia para se acessar o desenvolvimento através da pesca. Muito bem. Dito isso, começamos a fazer um trabalho. Chegou em um determinado momento que o próprio governo federal identificou que essa burocracia, que era toda artesanal, para poder se requerer um benefício, estava completamente errada. O governo federal foi procurar no seu sistema de cadastro e operacional aonde eles poderiam encaixar a pesca para que isso fosse otimizado através do sistema de tecnologia e conectividade que o governo federal tem. E eu estava deputado federal, enxergando que tinha ali uma sinergia, tinha uma transversalidade plena entre o que é a Previdência Social e a pesca. Nós fizemos o trabalho e encaixamos o processamento do pagamento do seguro-defeso através do sistema da DataPrev, que é um balizador do governo federal muito eficiente para você poder comparar com os outros cadastros. Cadastro único, etc. Muito bem. Foi feito essa CT, esse acordo de cooperação técnica, e aí começou, então, o funcionamento paralelo desse relacionamento do setor da pesca com a Previdência Social. Eu quero dizer aqui para a população do Amazonas e do Brasil que o Brasil deve muito à pesca no aspecto da Previdência. Vou citar um exemplo. A aposentadoria. Não, o INSS digital, Cohen. Uma conquista anterior. Que é a única ferramenta de inclusão em termos de multiplicação de agência que só foi possível porque a pesca entrou na Previdência. Quando a pesca entrou na Previdência e todas as entidades de pesca se transformaram num ponto do INSS, o próximo passo foi desenvolvido por mim, que foi descobrir, junto à DataPrev, que existia uma ferramenta poderosa que era o INSS Digital, que estava disponível, mas ninguém usava. Como já tinha sido tomada uma decisão de que as agências físicas do INSS não davam o resultado que a população precisava,
até porque demandava servidores públicos, concurso nacional, despesa, etc, etc. Quando eu vi a ferramenta de INSS digital, eu digo, é aqui que a gente vai revolucionar tanto o acesso à Previdência, como também um serviço prestado pelas entidades de pesca, que alcança não apenas o pescador e a pescadora, mas a sociedade como um todo. E graças a essa iniciativa, hoje o estado do Amazonas tem 212 acordos de cooperação técnica, que começou primeiro com o município do Careiro Castanho, lá com o nosso sempre prefeito Natan Macena, na primeira agência municipal digital do INSS, mas se estendeu rapidamente a 194 entidades de pesca e hoje já são 212 acordos de cooperação técnica, alcançando inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, mais as prefeituras municipais do Amazonas, como também as entidades não só ligadas à pesca, associação, sindicato e colônia, como também os sindicatos de produtores rurais. Portanto, isso se transformou numa revolução, é o casamento que deu certo. Qual foi o casamento que deu certo? O setor primário, não só a pesca, porque isso também alcança a agricultura familiar e o agricultor familiar, porque, aliás, todo pescador é agricultor familiar, tá certo? E virou esse casamento bem-aventurado, que hoje, com a mão amiga, alcança os 4 cantos do Amazonas. Só para você entender hoje, são 3 Previbarcos funcionando no INSS. São quantas agências físicas, deputado? São 32 agências físicas. Se me permite, aqui vou fazer meu comercial, que das 32 agências físicas, 20 delas foram construídas com as nossas emendas. Não existia Previbarco, 0 Previbarco. Os 2 primeiros construídos com a minha emenda de deputado federal, o terceiro com uma indicação do deputado Dan Câmara, deputado estadual, trabalhada por mim, junto ao Ministério da Previdência, que já é uma realidade, e o quarto, que foi a inclusão da Previdência Social na agência fluvial da Caixa Econômica, que se transformou também em 4 agências ao embarcar na Previdência Social, portanto, nos Previbarco, o serviço da Caixa Econômica. E mais as agências digitais. E mais as agências digitais, hoje em 212. Então, deu para entender a dimensão de tudo isso? Eu costumo dizer, Cohen, que a não cobertura previdenciária do estado do Amazonas já não é mais um problema de acesso ao serviço da Previdência. E eu digo isso por quê? Porque é necessário que a população desenvolva um sentimento de conhecimento e cultura previdenciária. Por quê? Porque nós estamos aí, como acabamos de dizer, em todo o estado do Amazonas. Qual é o nosso grande desafio, pessoal? Entenda isso. Hoje a Previdência Social paga no estado do Amazonas, Alessandro, 460 mil benefícios, ou seja, 460 mil famílias do estado do Amazonas recebem benefício previdenciário. Isso coloca na economia do interior do estado do Amazonas e em Manaus 9 bilhões de reais por ano. Agora presta atenção, já é um número grande, né? É um número bastante grande. Mas o que você precisa entender é que a média nacional é de 18% a 24%. E 460 mil benefícios significa apenas 10% da população do Amazonas. Ou seja, nós temos aí um universo no topo da cobertura de mais 14%, mas se quisermos somar 18 e 24 dividir por 2, 20% é o dobro do que a gente pode ter. Então, isso tudo, Cohen, significa dizer que este trabalho, que lá atrás começou com os pescadores, mas também, eu disse 5 pontos, era pesca, agricultura familiar, previdência social, mototaxista e conectividade. A verdade é que a conectividade, o INSS, a agricultura familiar e a pesca no estado do Amazonas fazem a única redenção para a geração de trabalho possível no Amazonas. Possível no Amazonas. Porque as prefeituras não são a solução para pós-trabalho. Não são. Tá certo? E o comércio local tem a sua limitação. Aliás, sua limitação e sua dependência dessas atividades econômicas, que é a agricultura familiar, a pesca artesanal, a previdência e o Bolsa Família. São as rendas que revolucionam a economia do interior do estado do Amazonas. Então, dito isso,
esse conhecimento e essa juntada de gente boa que faz a economia do Estado girar, que é quem mete a mão na massa, a mão na terra e produz na agricultura familiar, seja homem ou mulher, e na pesca artesanal, seja homem ou mulher, é que muda a vida das pessoas de verdade no estado do Amazonas. Passamos então pela própria Fundação da Pesca, pelo trabalho que o deputado Silas fez em Brasília desde 98, depois era no início só pescadores, passaram a pescadoras também tirar o seu RGP, ele já explicou aqui. Depois você viu que a necessidade fortaleceu com que ele fizesse essa parceria do INSS. E agora vamos chegar no Bolsa Família. Pescador e pescadora que tinha RGP, tinha seguro defeso, mas não tinha Bolsa Família, deputado. E agora, como é que ficou? Pois é, acho que são muitos desafios dessa área. Um deles começa com quem tinha Bolsa Família, que quando recebia o seguro defeso, suspendia o Bolsa Família. Pior, quando terminava o Bolsa Família, não voltava a receber. Não o seguro defeso. E isso era uma coisa tão ruim, era uma coisa tão danosa, que chegava a pescador e pescadora, às vezes, não querer receber o seguro defeso, com medo de perder o Bolsa Família. A verdade é que existia um conjunto de benefícios sociais no Brasil, até o ano de 2002, que eles estavam espalhados em várias frentes. Era para o aluno que estava na escola, era o gás para a pessoa que não podia comprar, eram várias variáveis. Chega 2002 o presidente Lula ao poder e ele junta tudo isso e agrega mais um valor e diz: ninguém vai passar fome, vou criar o Bolsa Família, que virou um programa mundialmente conhecido como um programa que tirou as pessoas da margem da necessidade e da vulnerabilidade, inclusive alimentar. Diga-se de passagem, de forma muito clara isso. Quando ele juntou tudo isso e criou o cadastro único, era o óbvio que o pescador estaria ali no limite das pessoas que não tinham receita suficiente para escapar da necessidade de ter acesso ao Bolsa Família. E daí de lá para cá, começou duas frentes importantes que mudou a vida do pescador, Cohen. Um é a aposentadoria especial, tá certo? Onde é que que veio depois do Bolsa Família. Primeiro veio Bolsa Família, garantiu ali uma receitazinha todo mês para você garantir o seu ranchinho, tá certo? Quem sabe a sua energia paga, a sua luz paga, enfim, seu remedinho, tal. Muito bem. Depois veio a aposentadoria especial. A aposentadoria especial fez o quê? Tirou o homem trabalhador do setor primário, o pescador e a pescadora, o agricultor e a agricultora, que se expõe tanto, que começa às 5 da manhã, termina às vezes meia-noite, além do perigo, da exposição à água, às feras, enfim, tirou ele, que tinha esse trabalho árduo, da categoria de um trabalhador normal e trouxe o homem e a mulher para um patamar possível, ou seja, ela se aposenta com 55 anos, ela que eu digo é a agricultora familiar ou a pescadora com 15 anos de comprovação profissional e o homem com 60 anos com 15 anos de comprovação profissional. Isso mudou a vida das pessoas completamente. E o Bolsa Família, que é esse, vamos dizer assim, esse sinal do Estado brasileiro de que quer que as pessoas tenham um mínimo para sobreviver. Para mim, o Bolsa Família é isso, é o Estado brasileiro dizendo: no meu país, no Brasil que eu vivo, ninguém vai ficar sem absolutamente nada. Terá o mínimo, porque quem recebe hoje o Bolsa Família, recebe em média R$750. É o suficiente, sim, para comprar uma boa cesta básica, pagar a sua energia, principalmente quando paga aquela energia que é subsidiada pelo Estado, entendeu? Quando paga a água, que agora também, por lei, é subsidiada pelo Estado, quando compra o medicamento que o Estado brasileiro não lhe dá gratuitamente, ou o município, quer dizer, criou ali as condições mínimas para as pessoas poderem melhorar a sua qualidade de vida. Não é qualidade de vida no aspecto do conforto, mas de sobrevivência mesmo, de alimento, até porque todos sabem que em determinados ambientes do Brasil, alimento é remédio. Alimento é uma medicação para melhorar a qualidade de vida da pessoa que está doente, subnutrida e que não consegue nem reagir
a uma vulnerabilidade, vamos dizer assim, de proteção do corpo, para que uma doença seja inserida no seu corpo e ele possa até sobreviver. Então, o Bolsa Família, ele tem essa característica. Por isso, ele é muito importante para a categoria de produtores rurais familiares e também para os pescadores artesanais. E eu considero, inclusive, o meu trabalho, até porque, vamos combinar, o Bolsa Família, ele é acessível por lei federal. Para ele existir, houve uma votação no Congresso Nacional e toda vez eu disse sim. Eu disse sim. E mais do que isso, para estabelecer esse critério, que é R$ 600 o piso, mais R$ 150 para dependentes até 7 anos, inclusive no ventre da mãe. E R$ 50 por dependente acima de 7 anos. Vale gás, etc, etc, que dá essa média de R$ 750. Eu também estava lá e disse sim a essa lei e a esse formato, esse combo de situações que colocam, em média, R$ 750 da bolsa das pessoas. Fechando esse combo de Brasília do seu trabalho com relação à questão da pesca, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a conectividade. Evidentemente que a gente já mexe hoje com as antenas Starlink, né? Já uma internet muito mais moderna, mas logo naquele começo alguém precisava trazer internet para o estado do Amazonas. E eu queria que o senhor me contasse um pouco desse combo. Na verdade, Cohen, alguém precisava trazer a telefonia pelo menos fixa. Em 1998, 40 municípios do estado do Amazonas não tinha sequer telefone residencial. Olha que loucura isso. 1997, 98, 40 municípios do estado do Amazonas não tinha sequer telefone residencial. Uma pessoa que mora, por exemplo, lá em Guarani, se quisesse telefonar em 1998 para uma pessoa, teria que ir para a fila no posto da Telemazon. Eu fiz isso pessoalmente. Ficava na fila com o númerozinho escrito no papel, entregava para a telefonista, ela ficava insistindo. Quando atendia do outro lado, ela chamava pelo nome, você corria para a cabine do telefone, falava com a pessoa. Quando terminava, você ia lá na telefonista, ela tinha marcado o tempo que você falou e sequer tinha um computador para poder ela fazer o cálculo de quanto custou. Ela pegava a tabelinha, Cohen. Tabelinha. Foi 1 minuto. 1 minuto é R$ 12,77. Você pegava o dinheirinho, pagava, ela te dava o troco e era assim a conectividade no interior do estado do Amazonas. Esse era o nosso desafio. Isso me chamou muita atenção. Agora, tu imagina que eu estou falando de telefonia fixa na sede do município. Como não era, então, nas comunidades? Como não era na frente de uma escola, na beira do rio, onde a população levava os filhos para estudar? Não tinha nenhuma possibilidade. Qualquer coisa que acontecesse ali era fatal. Só Deus para cuidar desse povo. Muito bem, isso me chamou muita atenção. Assumo em 99, o que eu fiz? Escolhi a comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, aonde sou membro desde 1999, portanto, 28 anos. E lá estou, e participei efetivamente. É só procurar. Sou o único deputado federal que nunca saí dessa comissão, porque para mim essa é uma comissão, mais do que uma comissão da inclusão digital ou da conectividade, ela é uma comissão da vida. A diferença entre vida e a morte pode estar num telefonema. Pô. Com certeza. certeza. Pode estar num telefonema. Com certeza. Então, presta atenção. Fiz um trabalho. O que é que eu descobri? Simples. Assim como eu descobri em 99 que pescador era invisível, mas a lei existia e ele não existia para o governo brasileiro, para o poder público, porque a burocracia era toda em Belém do Pará e o pescador não tinha como sair do Amazonas para ir em Belém do Pará, por exemplo, para poder requerer o seu direito, tá certo? Na telefonia a coisa era a mesma, na telecomunicação a coisa era a mesma. Nós estávamos naquele momento de transição da venda das telecomunicações saindo do Estado brasileiro para iniciativa privada. E na licitação ficou estabelecido X tempo para a implantação de telefonia fixa nas casas do Brasil, agora tu imagina do Amazonas. Não sei se você lembra, mas teve um tempo que um telefone
fixo, ele era declarado no imposto de renda e o valor desse telefone fixo era o equivalente ao valor de um carro. Perfeito. Tinha gente que comprava mais de 1, 2 ou 3 para viver disso. Alugava o telefone. Eu cheguei como empresário a alugar um telefone para usar comercialmente. Muito bem. Aí eu fui lá e descobri, rapaz, o prazo era uma coisa absurda. Tipo assim, eu assumo em 99 e ia esperar 2 anos para chegar telefone, por exemplo, em Amaturá. Fiz um trabalho e consegui algo naquele tempo inédito, que foi uma antecipação de meta. Aí a gente começou a ver os telefones fixos ser instalados em todos os municípios do Amazonas. Tem coisas que a memória do ser humano é uma coisa tremenda, né? Porque eu considero, sinceramente, que esse meu trabalho na política é algo, com todo respeito, reconhecido, memorável, mérito. sabe? Então, presta atenção, Coen. Quando isso começou, eu entendi o seguinte, que a gente tinha pressa muito mais do que isso. O que eu fiz? Eu comecei a andar nas comunidades. Para quem não sabe, eu, deputado federal Silas Câmara, das quase 9.000 comunidades organizadas no estado do Amazonas, conheço 4.000 delas. 4.000 delas. Comecei a andar, por quê? Porque eu comecei a fazer um trabalho para a gente levar para o interior do estado os famosos TPs. O que é o TPs? Telefones públicos. E aí eu consegui, na comissão de comunicação, adotar um critério. Qual era o critério? Aonde tiver uma escola, aonde tiver unidade básica de saúde, se for distante ou se for junto, ali tem que ter um telefone público. É obrigado o Estado brasileiro ter. Rapaz, isso virou uma loucura. Porque eu que sou ligado ao segmento evangélico, tu imagina os pastores me ligando de cada... Ô, deputado, pelo amor de Deus, consegue ir lá para a minha comunidade. Eu estou aqui na cidade, mas lá não tem. Se acontecer alguma coisa, isso virou um negócio muito interessante. Como também nós conseguimos, nesse mesmo período, que comunidades com no mínimo 300 habitantes também tivessem telefone residencial na casa das pessoas. Bacana. Muito bacana. Esse foi o nosso trabalho. Logo em seguida, veio a telefonia celular, que foi outro desafio grande para as sedes dos municípios, e em seguida a licitação 5G, que colocou também a telefonia celular, está colocando em 300 pontos do Amazonas. Se você for aqui no Ariaú, lá tem telefonia celular, trabalho do deputado Silas Câmara. Se você for lá em Manacapuru, por exemplo, em Vila Campinas, tá certo? Lá tem telefonia, deputado Silas Câmara. Lá em Bela Vista, telefonia, deputado Silas Câmara. Se você for, por exemplo, no município de Caio Castanho, seja no Araçá ou como lá no Purupuru, telefonia, deputado Silas Câmara. Lá em Altaz, Novo Céu, telefonia, deputado Silas Câmara. Então, quer dizer, começamos a fazer esse trabalho. E isso gerou, Coen, um desdobramento muito importante. Como você disse, nem sempre as coisas foram assim, sabe? Por exemplo, hoje 120 entidades de pesca tem o Wi-Fi Brasil. Isso. É uma internet de qualidade, de 80 mega, que não tinha nada. E quando tinha, pagava um absurdo. Trabalho do nosso mandato, colocamos e a gente paga todo ano através de emendas. Mas o Amazonas avançou para mais do que isso. Nós conseguimos, por exemplo, que o próprio governo brasileiro, através da Telebrás, lançasse um satélite que hoje não atende a população do Amazonas plenamente, porque 50% da capacidade desse satélite foi direcionado para as Forças Armadas. Mas já melhorou lá atrás. Avançamos para as infovias. Olha o que está acontecendo hoje no Amazonas através do Conecta Brasil. Solimões. Entendeu? Hoje, através do Conecta Brasil, Conecta Amazonas, tem cabo de fibra ótica subaquático lançado de Manaus até o município de Tabatinga, Coen. Você andou comigo agora, você viu sendo feito lá as estruturas para conectar esses cabos, essa infovia em cada município. Mais do que isso, já funciona no Rio Negro. No Rio Negro já funciona. De Novo Airão, passando por Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel, já tem mais do que isso. Além de ter, o governo federal deu a possibilidade do próprio município fazer a opção do termo de cooperação técnica e operar o sistema, ou seja, licitar pela prefeitura para que pequenos operadores que fizeram um sacrifício, instalaram uma planta nos municípios e que são os fornecedores, passem a operar em linha de altíssima qualidade a internet, comprando
capacidade através da Infovia e vendendo num preço acessível para a população. O Joab já veio aqui comigo me cutucar, deputado, que ele é igual o Samuel na sua vida, né? Mas a gente ainda tem mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos. Tem duas perguntas para fazer. Deputado federal municipalista, já rodou esse estado tantas e tantas vezes. O maior produtor de emendas parlamentares. Destaque algumas emendas suas para os municípios aí, que o senhor se sente... Fique à vontade. As estruturantes. Por exemplo, na área de educação. Não existe em nenhum município do estado do Amazonas um município que não tenha uma mão amiga do deputado das câmaras, seja nas escolas, seja nas quadras cobertas, seja nos equipamentos, seja na climatização, seja na internet. E eu estou dizendo internet até porque um prefeito pode dizer, não, mas ele não construiu. Não construí, mas o Wi-Fi Brasil está aí na tua escola, conectando os alunos com o planeta, mudando a vida das pessoas, graças ao nosso trabalho. Na área da saúde pública, essa aí não tem um município no estado do Amazonas que possa dizer que não tem o nosso trabalho. E eu vou até aqui já antecipar para ninguém pecar do outro lado. Por exemplo, a ministra Nízia Andrade veio aqui ano passado e assinou um termo de cooperação com todos os prefeitos presentes e o governo do estado, inclusive a prefeitura de Manaus, realinhando o piso o piso do fundo do MAC e do PAP. O que é isso? É muito simples. Para você que não entende, o estado do Amazonas e os municípios têm um fundo de custeio do MAC, da média e alta complexidade na saúde. Mas tem também o fundo da prevenção e da saúde básica, que a gente chama de PAP. Esses dois fundos, quem estabelece o teto e o valor que cada município pode receber e o próprio estado é o governo federal. Nosso trabalho fez com que, depois de anos, o governo federal viesse aqui e realinhasse esses tetos e o critério deles. Portanto, nosso trabalho, sem falar das nossas emendas, que comprou remédio, que comprou equipamento, que reformou posto médico, que reformou unidade básica de saúde, que reformou hospital. Agora mesmo, lá em São Gabriel da Cachoeira, está tendo a reforma de todo o centro cirúrgico. Dinheirinho que nós colocamos lá para ajudar. Aliás, parabéns ao Exército Brasileiro, que no caso São Gabriel é quem opera a média e alta complexidade no hospital que lá está. Então, eu tenho muito orgulho santo de dizer que não apenas do aspecto do serviço, seja na área de saúde, da ação social, seja na área da educação, da infraestrutura, mas dos frigoríficos, fábrica de gelo, dos setores produtivos, fábrica de gelo, câmara frigorífica, mas até também ajuda mesmo em colônia, sindicato, mas associação. Tem o nosso trabalho também, em Brasília, defendendo o município como um ser, como um participante do Pacto Federativo, altamente atingido pela injustiça da distribuição, como é feito o dinheiro do Brasil. Para quem não sabe, quem está me ouvindo, de tudo que se arrecada no Brasil, 60% fica com a União, 23% ficam com os estados e só 17% volta para os mais de 5.600 municípios brasileiros. Isso é uma injustiça muito grande. E lá nós estamos lutando. Toda vez que tem uma luta, é uma emenda constitucional, é um projeto de lei, é um projeto de lei de iniciativa do Executivo, ou quem sabe do próprio Parlamento, nós estamos lá sempre votando a favor dos municípios brasileiros. Outro exemplo muito bacana é a própria Previdência Social. É bom lembrar que há 12 anos atrás, se um prefeito pintasse na parede de um prédio público só a logomarca da Previdência, ele ia preso, era crime federal. E hoje, todos os 60 municípios têm a sua própria agência municipal da Previdência Social do Brasil. Trabalho do deputado federal Silas Câmara. Para encerrar, deputado, uma pergunta super importante, o senhor tem 5 minutos para esclarecer. Essa parceria com o governador Wilson Lima, dessa conquista do seguro defeso extraordinário, esses 2 últimos anos, essa sua luta junto com o governador Wilson Lima, que serviu de exemplo para os estados do Acre, Pará, Roraima, Amazonas. 5 minutos. São movimentos, Cohen, que só faz quem conhece o setor e quem conhece o estado. Quem anda o estado, quem conversa com os próprios pescadores. Todos sabem
que o seguro defeso ele é pago porque o pescador, no período de dezembro, janeiro, fevereiro e março, no caso do estado do Amazonas, ele não pesca para que o peixe possa se multiplicar. Para que o peixe possa se multiplicar. Então, nesse período, por lei federal, o pescador não pode pescar determinados tipos de peixe, não são todos, para poderem se multiplicar, porque esses peixes não podem acabar, porque eles economicamente é que sustentam o setor da pesca. Muito bem. Além de ter, obviamente, que a natureza se compor de harmonia entre o que é a cadeia alimentar de todo o sistema. E aí veio a estiagem. Pronto. Então, ora, veio a estiagem 2023. Um sufoco violento, todos os pescadores sem poderem pescar. Lá eu estava em Brasília, você sabe disso até porque eu lhe telefonei. Surgiu a ideia de nós construirmos com o governador Wilson Lima, tá certo? Um documento em que, baseado no argumento elementar de quem não podendo pescar, o pescador precisa sobreviver, solicitamos, por requerimento, inclusive, primeiramente, feito pela Secretaria Executiva da Pesca, através de um contato nosso, também a Confederação Brasileira de Pesca e Aquicultura, a CBPA, fez também esse Presidente mesmo documento. Abraão. Inclusive a FICIPEAN aqui do Braguinha também fez, o Legão da FETAP fez. Juntamos tudo isso. E o governador Wilson Lima me disse: Silas, eu vou ter uma agenda e nessa agenda vai estar 14 ministérios. Peguei a documentação toda e disse: é agora. Sentei do lado dele, tá certo? E na hora dos debates lá, cochichei, governador, é agora. Vamos solicitar. E o governador, com a sensibilidade que teve e tem, solicitou, e quando solicitou, a ministra Marina ainda ensaiou, vamos dizer assim, falar da burocracia, da dificuldade, e eu com a minha expressão: não, ministra, isso é simples. Como quem decreta a emergência ou não, tá certo? E quem diz se tem direito ou não é o Ministério do Meio Ambiente, basta a senhora dizer em um documento que de fato não tem água para pescar. Ora, não tendo água para pescar, não tem peixe. Se não tem peixe, tem uma classe que está exposta e que precisa ser socorrida pelo Estado brasileiro. E o modelo mais eficiente, mais rápido, é o seguro defeso, que pode ser transformado em auxílio emergencial. Por quê? Porque lá está o cadastro, lá está o formato de pagamento. Ou seja, se disser é por ali, em menos de 30 dias o dinheiro está na mão do pescador e da pescadora, e graças a Deus isso aconteceu. Reeditado que foi em 2024, reconhecido como uma ferramenta altamente eficiente, mudou a vida do pescador e da pescadora, porque só no ano de 2023 foram 300 milhões a mais, e em 24, 400 milhões a mais, né, por 2 meses de ajuda emergencial, que equivale a um salário mínimo cada uma das ajudas, portanto, 2 meses, 2 salários mínimos, e isso faz muita diferença na vida das pessoas. Deputado, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Acho que foi bastante esclarecedor o seu trabalho junto à pesca e o fortalecimento da classe pesqueira aqui no estado do Amazonas. E, consequentemente, a gente vai voltar na próxima semana falando de pesca, falando de piscicultura, mais forte do que nunca, sabendo que hoje a gente tem um parlamentar em Brasília que nos defende. E só para encerrar, eu não posso deixar de, como eu disse há pouco, vender meu peixe, né? Lembrando que não foi só apenas o auxílio emergencial que chegou nas mãos dos pescadores e pescadoras através do nosso trabalho nesse momento delicado das secas. Eu quero aqui fazer justiça. Ano passado, o deputado estadual comandante Dan fez a maior emenda da história da pesca artesanal no estado do Amazonas, quando apresentou uma emenda de 2.091.000, mais do que apresentou. Ele apresentou, empenhou, licitou, executou e entregou. Que se diga muito bem, porque em algum momento alguém apresentou, mas depois tirou. Esse não, apresentou, empenhou, licitou, executou e entregou. E junto com ele, nós fizemos também o nosso papel em Brasília, colocamos 3 milhões de emenda federal e fizemos um trabalho junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, com o governador Wilson Lima, com a FICIPEAN, com a FETAP, todo mundo, todos os players juntos, e conseguimos mais cerca de 40 mil cestas básicas, o que, somando tudo, só ano passado,
para a pesca artesanal, através do deputado estadual Comandante Dan, deputado Silas Câmara, e o nosso trabalho com o governador Wilson Lima, com o secretário Alessandro Cohen, mas também com o presidente da FICIPEAN, nosso companheiro Braguinha, com o presidente da FETAP, nosso companheiro João Vieira, o Negão, e também com o trabalho do presidente da CBPA, eu não tenho nenhum problema de reconhecer o trabalho das pessoas. A Confederação Brasileira de Pesca e Aquicultura, que também esteve conosco, nós colocamos aqui 18 milhões de reais no ano passado, tanto é verdade que nos próximos dias a Secretaria de Pesca e Aquicultura, portanto... Vamos fazer entregas. Vamos entregar entregas importantes, fazer entregas importantes, mais do que nós fizemos, hein, pessoal? Que serão notícias para outras entrevistas, outros programas, inclusive vamos convidar também o deputado Dan Câmara e representantes da pesca no estado do Amazonas, entidade, para estar aqui conosco. Bem, até sábado que vem, hoje foi muito bacana, estouramos o tempo, mas você pode acompanhar, pode ver essa entrevista várias e várias vezes no YouTube, através do link lá do aplicativo do Network Play. É só baixar no aplicativo no Play Store, no Network Play, e você pode acompanhar também no YouTube todos os dias, repetir essa entrevista. Bem, até sábado, se Deus quiser, até lá. Tamo junto no Pode Pesca com o Alessandro Cohen.